Câncer, eu espero que realmente você esteja assistindo essa leitura até aqui. Eu realmente, porque olha, as revelações estão claras aqui na minha mesa. O seu sonho, a sua vontade, o seu desejo da sua alma, essa dor que você tem com relação a essa questão do passado, esse afastamento do passado, está no momento de uma resolução. É interessante que as cartas estão claramente apontando como isso vai ocorrer. Alguém retorna antes do fim do mês e você precisa estar atento sobre as condições desse retorno. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, canceriano, ao canal Mística Intuitiva. Eu sou Alane Ramos e nessa leitura nós iremos desvendar as questões da sua alma e das suas emoções. A Cigana Esmeralda está aqui, ó, no meu ouvido, dizendo que dessa vez não tem como escapar desse labirinto emocional que você está mergulhado. Então, se desarme. Permita que a espiritualidade, de uma vez por todas, resolva esse grande quebra-cabeça emocional que está aí, ó, de vez por outra, dói teu coração, dói a sua mente. Tá na hora de nós resolvermos isso, você não concorda? Tá na hora da gente lavar a alma, né? Tá na hora de nós juntos recodificarmos o GPS da sua vida para que você possa então encontrar uma rota de felicidade e você possa de uma vez por todas usufruir aquilo que você tanto deseja. Por isso, meu amor, eu vou pedir para você descruzar suas pernas, seus braços, fechar os seus olhos, para que a gente possa realmente se conectar e você receber as mensagens necessárias desse momento. Não tenha medo. Não tenha medo, porque essas mensagens serão mensagens de cura, serão mensagens de transformação e serão as respostas que há muito tempo você está em busca numa situação bem específica, tá? Então, oremos. Deus Santo Soberano, eu agradeço a Ti esse momento, essa importante conexão com os cancerianos e que o anjo da guarda de câncer possa vir sim transformar a mente e o coração desses cancerianos com muita paz e prosperidade. Deus, eu não sou nada nem sou ninguém, apenas que o Senhor me use e me transforme numa ferramenta de orientação para que esses cancerianos possam sim encontrar o brilho da iluminação de verdades divinas, esse brilho que nos ilumina e nos limpa a alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Assim seja, assim é e assim será. Já agradeço ao anjo da guarda de câncer essa conexão maravilhosa. Canceriano, eu preciso iniciar essa leitura descrevendo para que grupo essa leitura é. Será que você vai se identificar com isso aqui? Será que realmente você pode fechar os olhos e confiar cegamente nessa leitura, mesmo sendo generalizada? Então, aguarde aí, porque a gente vai fazer uma descrição de que grupo de cancerianos é essa leitura. Cigana Esmeralda, para quem é ou para que grupo de cancerianos é essa leitura? Que grupo de cancerianos é essa leitura, Cigana Esmeralda? Vamos às cartas de corte. Fundo do deck, a carta da verdade, tá? Revelação de verdade. Você gosta de verdade, né? Você gosta da verdade. Nossa, realização. Olha aqui você numa estrada, ó. Olha você numa estrada. Meus amigos, minhas amigas cancerianas, meu amor, a gente já inicia aqui essa leitura. A cigana já começa a falar e mostrar que você é uma pessoa que está em busca de realização. Você está numa estrada que busca algo. Você não é uma pessoa acomodada. Você não é uma pessoa displicente. Muito pelo contrário, você é uma pessoa centrada que sabe exatamente aquilo que você quer, tá? A carta da realização diz assim, ó. À medida que eu avanço no caminho para a realização, eu descubro os meus pontos mais fortes e aprendo com cada desafio. Eu acredito no meu potencial mais verdadeiro.
Hoje eu tenho fé nas minhas habilidades e em mim mesmo. Eu avanço em direção à realização dos meus sonhos. Eu alcanço os meus objetivos. Eu sou corajoso. Eu abraço a vida. Eu estou sempre em boa companhia nesta jornada em direção à luz. Então, meus queridos, a espiritualidade já inicia aqui falando para vocês a respeito da sua consciência, da sua autoconscientização, dos seus pontos fortes e dos seus desafios. E é exatamente a manutenção dessas questões que está levando você a uma realização, que está levando você a uma condição de você encontrar o caminho certo, de você encontrar aquilo que você deseja, tá? E é interessante que aqui fala que vocês hoje têm mais fé nas suas habilidades e em si mesmos. Então, é necessário que vocês expandam a sua consciência. É necessário que vocês acreditem em vocês. Então, para que grupo de cancerianos nós estamos conversando? Que essa leitura é direcionada para pessoas que estão em busca das respostas da sua alma. Você é um lutador, você é um desbravador de territórios íngremes. Você não se encolhe diante das dificuldades, você se adapta. Por mais difícil que tenha sido as questões da sua vida, né, aquilo que poderia ser alegre, aquilo que poderia ser maravilhoso, você enfrentou alguns desafios que fez com que você perdesse o brilho, né, daquilo. Por exemplo, uma promoção no trabalho que vem acompanhado com a perda de um familiar, do desencarne de um familiar, né? O nascimento de um filho, mas que aí você descobre que aquele filho tem de repente algum tipo de problema de saúde. Então tudo isso fez com que você ficasse mais forte e você ficasse mais focado em entender as coisas que estão à sua volta. E você chegar então num propósito divino. É para esse grupo seleto de cancerianos, que eu sei que você faz parte, que essa leitura está direcionada. Então vamos ver o que a Cigana Esmeralda e a sua espiritualidade, seu anjo da guarda, está destinando para você nesse momento. Porque para você não é coisa pouca. Para você eles têm separado uma fatia seleta, né? A melhor fatia do bolo, ou a cereja do bolo, né? Vocês são pessoas muito lutadoras. Cigana Esmeralda, mensagem inicial para o signo de Câncer, para direcionar o canceriano ainda mais para uma luz divina, tá? Carta do livro. Essa primeira carta ela já confirma seus sentimentos mais profundos. Ela já fala que você tem segredos ocultos dentro de você, tem questões que só você guarda. Eu sinto aqui que você tem um sonho, mas esse sonho é acompanhado com uma dor. Eu sinto assim um desejo da sua alma de superar uma dor, de superar uma perda, de superar uma dificuldade, tá? É como se você tivesse anotado no diário do seu coração algumas questões que você gostaria de ultrapassar, que você gostaria de superar. Todos nós temos alguém, né, ou algo que marcou tanto a nossa vida que, apesar das dificuldades, apesar dos anos, é impossível a gente esquecer. E é sobre isso que essa leitura vai tratar. A leitura de hoje ela vai tratar para você como é que você pode superar essas questões a respeito de alguém que se desconectou de você, a respeito de alguém que se afastou de você, tá? Olha, a carta da cruz, ó, tá? Essa pessoa, ela vai retornar para você, canceriano, de alguma forma bem inusitada por conta das suas questões espirituais, tá? A carta da cruz, ela me fala de uma vitória sobre uma dor, uma vitória sobre uma dificuldade kármica, o afastamento de alguém saiu da sua vida por uma questão kármica. Alguém saiu da sua vida e machuca a sua alma até hoje por uma questão kármica. Aqui a espiritualidade, ela não está de brincadeira com você.
Lembra que a gente falou que ia conversar sobre as coisas que estavam no teu interior e que você não tinha coragem de tratar disso, que você não tinha coragem de falar sobre isso. Então a cigana Esmeralda está puxando para fora aquilo que você realmente precisa ouvir. Por isso não saia dessa leitura. Não saia dessa leitura, porque você vai ter a oportunidade de ter o seu coração curado. Porque você não está aqui à toa. Não existe coincidência na espiritualidade. Não existe coincidência no universo. O que existe no universo são as sincronicidades. Da gente estar na hora certa, no lugar certo, para escutar aquilo que a gente necessita. E lembrando que essa é uma leitura geral. Então, principalmente se você caiu aqui de paraquedas, se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, saiba que você foi realmente orientado pela espiritualidade para chegar até aqui. Por isso, já se inscreve, já ative as notificações, porque semanalmente a Cigana Esmeralda te traz essas informações. Olha aqui, ó, carta do navio e carta do cavaleiro. Tá vendo como é que a aproximação, finalmente, alguém que estava muito tempo afastado de você, ou uma situação que você deseja muito na sua alma, que você talvez considere até impossível, ou que você já acredita que se afastou de você permanentemente. Tá vendo aqui, ó? Existe um fio invisível unindo e conectando vocês dois. Você a uma pessoa ou a uma situação. Isso aqui é uma leitura geral, então eu tenho que falar tudo que a cigana manda para mim, porque eu não faço aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que a espiritualidade manda, mesmo que poucas pessoas assistam a leitura, porque essa leitura aqui pode ser para uma pessoa, pode ser para um canceriano que buscou uma resposta. Você pediu um sinal da espiritualidade? Você pediu para Deus uma resposta? Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma orientação. Então essa leitura é para você, que pediu uma orientação, que pediu uma resposta, que pediu uma solução para o seu caminho, tá? Que quis realmente que Deus escutasse e te trouxesse uma prova viva de que você realmente está no caminho certo, de que você realmente é o filho de Deus que precisa de uma orientação. Então não perca essa oportunidade. Eu incentivo você a investir o seu tempo na busca dessa sua confirmação, assistindo essa leitura realmente até o final. Porque a espiritualidade ela vai trazer para você de uma vez por todas maneiras de afastar interferências espirituais, interferências kármicas, interferências negativas, interferências que você já tem lutado com elas durante muito tempo. Está na hora de você se reavivar. É como se a espiritualidade desse um tônico para você e você voltasse à tona novamente. Entendeu? Eu sinto aqui, eu sinto um desejo da sua alma de superar uma dor, de superar um afastamento. E é interessante que se essa questão envolver uma pessoa, essa pessoa pensa em você todo dia, sabia? Ela pensa em como que poderia ter sido diferente se ela tivesse ficado com você. Ela pensa em como que as coisas poderiam realmente ter dado certo. Porque nada como um dia após o outro e uma noite no meio para mudar as coisas, né? Nada como um dia após o outro e uma noite no meio para mudar as coisas. Aqui, ó. A carta do cavaleiro aqui, ela me fala de uma velocidade, a carta do navio me fala de uma mudança. Tá? Uma mudança que se arrastou, uma mudança que vai se concretizar, algo que estava assim muito parado, né? Porque o navio é uma coisa lenta e aí uma coisa que começa a se movimentar, vai do lento para o rápido. Então você, dentro de alguns dias, você pode realmente ter uma surpresa chegando para você, alguém batendo na sua porta, tá? Para justamente mostrar para você que ou você não foi esquecido pelo universo, Deus não esqueceu você e vai resolver essa situação, ou que essa pessoa realmente não esqueceu você. Mas uma resposta vai vir para você materializada em alguém que retorna ou te procura até o final do mês. E isso realmente vai fazer com que você chore, vai fazer com que você derrame lágrimas, né?
porque você vai ter aquilo que você queria. Me fez lembrar agora uma história de uma consulente escorpiana que eu botei jogo para ela um tempo atrás, né? Deve ter uns 3 meses isso, né? Ela falou para mim que ela ficou meses sem falar com uma pessoa que ela gostava muito e depois eles perderam contato, né? Porque é aquela coisa, né? Se distancia e bloqueia de tudo, bloqueia nas redes sociais, bloqueia no WhatsApp, aquela coisa toda. E ela achava até que era definitivo, né? Mas um dia a mãe dele estava internada e ela não sabia. Aí é interessante isso aqui, né? Porque ela chegou no trabalho, ela trabalhava no hospital. Ela chegou no trabalho e ela sentiu alguma coisa diferente. Ela sentiu uma inquietação. E qual foi a surpresa dela quando ela encontrou com ele justamente na enfermaria que ela trabalhava, né? Então aí, o que aconteceu? Vamos chamar ela de Maria, né? Aí o que aconteceu, né? A Maria cumprimentou ele, porque por uma questão de profissionalismo, e ele foi e abraçou a Maria. Aí, o que é isso? O universo criando as situações, conspirando para as situações realmente serem resolvidas, né? Por mais maravilhoso que seja, por mais dramático que seja, por mais cinematográfica que seja essa situação real, ela aconteceu com essa pessoa específica. Então, a espiritualidade, ela tem condições de movimentar as situações para as situações elas se aproximarem de você. O mundo dá voltas, né? O mundo dá volta. E que voltas que o mundo deu para que essa pessoa realmente reconhecesse que a Maria era uma pessoa importante na vida dele, né? É interessante que ele chamou depois ela para conversar, e aí, enquanto eles tomavam café, eles cabeça baixa, com a xícara na mão, né? Aí ele foi e falou para ela, né? Chorando, né? Que ele havia cedido às pressões da família, que ele estava se sentindo realmente, abre aspas e fecha aspas, né? Uma pessoa impotente diante da situação, mas que diante da doença da mãe dele, ele percebeu a brevidade da vida, né? Percebeu que não vale a pena a gente ficar adiando os sonhos, porque a gente só leva dessa vida a vida que a gente leva. E aí que bom que ele encontrou com ela e ela realmente deu abertura para ele, né? Então essa história continua, né? Essa história continua. A espiritualidade às vezes permite que a gente passe por certas coisas. Quantas histórias da nossa vida foram pausadas, né? Estavam em stand-by e depois foram retomadas, né? Carreiras, né? Carreiras profissionais que às vezes pareciam totalmente destruídas, que são retomadas, né? Saúde de pessoas que pareciam que não tinham como retornar, mas as pessoas melhoram. Então, não acredite numa perda, não acredite no impossível. E a palavra nunca é muito tempo. O nunca é muito tempo. Nunca diga assim, isso nunca vai acontecer. Ou então, isso nunca será para mim. Porque o nunca é muito tempo. A espiritualidade, ela está aqui do nosso lado como um bálsamo para nos preservar. Essa leitura está servindo para mim, sabe? Porque antes de eu gravar essa leitura aqui, eu estava me sentindo tão mal, né? Tão cansada, tão sobrecarregada, porque assim, eu trabalho fora, né? Eu faço as consultas particulares, né? Eu tenho as minhas responsabilidades espirituais, eu tenho que ler muito, estudar muito, né? Atender as pessoas no WhatsApp. Tem pessoas que me mandam áudios enormes, eu escuto, por favor, não me mandem, tá? Áudios enormes, né? Simplifiquem, né? Mas aí, o que acontece? Então, assim, eu tava me sentindo cansada. Mas quando eu fiz a oração para abrir a mesa, né? A cigana falou assim, você vai vencer. Você vai vencer. Então, assim, nós vencemos diariamente. Nós temos pequenas vitórias sobre batalhas diárias, tá? E essa grande vitória que você vai ter aqui, com esse retorno dessa pessoa, ou o retorno dessa situação, que é muito rápido, né? E é merecida, tá? É merecida. Aqui você não está conseguindo nada
de mão beijada. Você está conseguindo realmente merecido, tá? Então, se existe uma saudade dentro de você, tem muitos cancerianos que estão pensando assim, eu não quero um amor, eu queria simplesmente minha vida de volta. Eu queria a minha situação financeira estável de volta. Eu queria o meu filho de volta, né? Minha filha. Eu queria ter esse relacionamento familiar reconstruído, né? Eu queria ter minha paz restituída. Por que você não faz disso um assunto de oração? Toda vez que você estiver muito perturbado, muito estressado, né? Se sentindo diminuído, porque as pressões diárias, as pressões da nossa vida, fazem com que a gente se sinta muito pequeno. Às vezes, né? A gente parece que está dentro de um rolo compressor, ou então está lá no fundo de uma... está lá na base de uma montanha, vendo aquela bola de neve crescer e vindo na nossa direção, né? Então, o que a gente faz nesse momento? Se desespera? Não, basta andar para o lado, ir para o lado, sair da direção da bola de neve. Então, faça por menos, porque aqui a espiritualidade está entendendo as suas dificuldades, tá? E está suscitando para você uma oportunidade de uma realização, uma oportunidade de você chegar onde você precisa chegar, tá? Para você realmente entender que aonde que você está no linha do tempo, tá? Vamos entender o que é isso? Aonde que você está na linha do tempo, tá? Cigana Esmeralda, onde que Câncer está na linha do tempo? Na linha do tempo da vida. Aonde que Câncer está? Ó, a carta do homem, ó. Ele vai voltar para você, tá? Ó, carta da foice, tempo da colheita, carta da torre e a carta dos ratos, tá? Essa carta dos ratos, no baralho da Paty, até a carta dos ratos fica bonita, né? Esse baralho da Carmencita, tá? É um baralho maravilhoso que eu ganhei de presente. O link, caso você queira adquirir, está aqui, tá? Na descrição do vídeo. O que a cigana tá falando? Tá o tempo de você cortar as coisas ruins e você colher as coisas boas com a proteção da espiritualidade. A espiritualidade, Deus, ele tem o poder de esquadrinhar a nossa mente e o nosso coração. Apesar dos seres humanos só enxergarem, às vezes, uma sisudez, né? Uma rispidez. Nossa, a Alane só vive de cara feia. Nossa, a Alane só vive emburrada. Nossa, como a Alane é prática, né? Tudo pra ela é papum, papum. Eu só posso falar de mim, gente. Não posso falar de vocês, né? Mas Deus sabe por que eu sou assim. Deus sabe por que eu sou Capricórnio com um ascendente Capricórnio, né? Aqui não tem emoção, basicamente. Aqui é muita praticidade, muita razão. Então, as pessoas veem muita frieza. Mas aonde as pessoas veem muita frieza, Deus vê o quê? Honestidade. Deus vê o quê? Praticidade. Deus vê o quê? Caridade. Tá? Então essas três cartas aqui mostram a linha do tempo que você está. Você está no momento de uma colheita, tá? E essa colheita, ela tá logo aqui, ó. Até o final do mês essas coisas vão se realizar para você. Até o final do mês alguém vai retornar para você, retirando da sua vida essa sensação e esses sentimentos de desgaste, de cansaço, entendeu? Esse sentimento de assim, caramba, eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais esperar isso, eu não aguento mais essas resoluções. Poxa, toda semana a Alane vem aqui e fala que as coisas vão mudar e nunca mudam, né? Então aqui, ó, a espiritualidade está mostrando que claramente que as coisas vão mudar. Um corte nas suas situações difíceis. Uma situação difícil que será cortada, dando a oportunidade de uma colheita, ó. E você mudar o caminho, você mudar a rota, você mudar a direção daquilo que você quer. Você chegar exatamente aonde você precisa chegar. Você concluir as situações com sucesso, né? É igual quando a gente bota o celular para carregar. Carregamento concluído com sucesso. Entendeu? Então aqui você vai chegar na estrada do teu sucesso com facilidade, com possibilidade, tá vendo aqui? Agora, você precisa estar atento com uma questão, tá, Câncer? Ó,
para você não andar em círculos, porque às vezes, naquele desejo, naquela ânsia, né, no afã de resolver um problema, a gente acaba criando outro, tá? Não corra o risco de resolver um problema criando um outro problema, porque aí você vai voltar lá para o início da fila, né? Aquele brinquedo banco imobiliário, né? Volte 10 casas, né? Então a gente precisa entender, né, aquilo que você quer, aquilo que você realmente precisa, que é lavar a sua alma e ter bastante perspectiva de sucesso. Que essas perspectivas de sucesso, elas vão levar você ao movimento. Isso não é coincidência, é um movimento espiritual. Olha aqui, as coisas claramente na sua mesa, né? Aquilo que estava devagar vai ser cortado e para poder começar a andar rápido. Então isso aqui não é coincidência, tá? E que existe aqui uma energia do destino, algo que foi arrastado de vidas passadas, e o retorno acontece justamente numa energia que está sendo preparada para você, que está sendo condicionada para você poder chegar onde você quer chegar. Outra coisa que a cigana está falando, tá? Aprenda algum tipo de habilidade artesanal, habilidade manual, porque você precisa se sentir capaz de construir e transformar alguma coisa. Eu tenho, né, uma habilidade manual, eu faço crochê, faço costura, estou até querendo fazer costura criativa, né? Fiz uma lojinha para vender banhos de ervas, né? Que está sendo preparada, as coisas todas. Então a gente precisa entender o que a espiritualidade quer colocar à nossa disposição. E aí sim a gente vai ter o entendimento certo no momento certo para as coisas. E feito isso, as coisas vão ficar mais fáceis para a gente. Vão ter um direcionamento melhor para facilitar a gente com mais propriedade e mais sucesso. Tá? Se você acredita que realmente essa energia é a energia que está movimentando na sua vida, se isso aqui está fazendo sentido e ressoando para você, digita aqui nos comentários, né? Eu abro os meus caminhos para o amor. Porque nesse momento o que você precisa muito é amar e ser amado. Você precisa se sentir amado. Você precisa se sentir reconstruído. Isso aqui não é mais uma leitura boba para falar de vida amorosa. Aqui essa leitura é uma leitura para falar para você do seu eu interior, daquilo que você realmente deseja, e alguém que realmente retorna antes do fim do mês, né? Não é algo que retorna, é alguém que retorna para você, alguém que vai vir fazer as pazes para você, com certeza. Cigana Esmeralda, e qual é a cura que eles precisam ter? Qual é a cura que eles precisam ter, que eles precisam fazer? Qual é a cura? Qual é a cura? Nossa, virou duas cartas, ó, Guardião do Espírito do Sul e Gaia, a Mãe Terra. Olha aqui, ó, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar teu interior. Trabalhar teu interior, tá vendo aqui, ó? Reforçar sua autoestima, confiança, clareza emocional, tá? Não volte carregando sua dor. Carregue o seu mundo, tá vendo? Aqui, ó. E volte para sua maturidade, para sua conquista, tá vendo? Você precisa compreender e abrir-se emocionalmente e a sua maturidade e entender que você merece amor. É como se você tivesse o amor. Você é uma pessoa muito sentimental, a família é muito importante para você, mas ao mesmo tempo você tem uma barreira, uma resistência. É como se você não quisesse reconhecer a sua necessidade, tá? Segunda questão de cura para o canceriano. Segunda questão de cura para o canceriano. Segunda questão de cura. Carta do urso, virou duas cartas de novo. Carta do urso e lua dos grandes ventos, guardião do espírito oeste. Não corra atrás de ninguém, tá? Corra atrás de você. Não corra atrás de ninguém, tá? Se alguém voltar realmente, né? Se aqui não for uma situação, se for alguém, deixa essa pessoa se explicar. Na hora que essa pessoa entrar em contato com você, deixa ela se explicar, tá? Não vá simplesmente aceitando com facilidade os argumentos dessa pessoa. Não faça isso.
Permita que essa pessoa, ela realmente diga o que ela está querendo. Permita que essa pessoa, ela realmente explane a verdade a respeito daquilo que ela quer. E aí você vai ter a possibilidade de entender. Fique por cima da situação. Entendeu? Porque você às vezes se abaixa muito, e quem muito se abaixa, o que aparece? Né? Então assim, a gente tem que... A vergonha aparece, né? Então a gente tem que ver... Minha avó que falava isso, né? Cigana Esmeralda, o que mais que eles precisam para continuar seguindo adiante? O que mais que eles precisam? Nossa, aqui tem várias pessoas. Lua, caiu de novo das cartas, ó. Lua dos frutos maduros e lua da renovação da terra. Precisa de uma limpeza espiritual, tá? Faça uma limpeza espiritual. Tome um banho de alecrim, um banho de artemísia, um banho de açafrão. Isso tudo vai ser bom para você, tá? Se proteja, tome seus banhos, faça suas orações, né? Faça a oração de São Bento, né? Porque tem uma parte da oração de São Bento que fala assim: por coisas vãs não me tentes, beberás do teu próprio veneno, né? Então muitas vezes as pessoas também vêm nos procurar com um pseudo pedido de desculpas, mas que na realidade é assim, é aquela coisa de fazer você, né, achar, você assumir, vestir a carapuça, né, você vestir aquela roupa de trouxa, né? Então não se deixe levar por essas situações, não se deixe, tá? A experiência, as coisas ruins e amargas que nós passamos diariamente, elas constroem uma bagagem, né, que deve ser usada para identificar ardis maldosos. A gente precisa entender que tem pessoas que elas manipulam a situação de uma tal forma que a gente está sempre errado, que a gente está sempre sendo o vilão da história e que a gente tem que estar sempre por debaixo do outro para fazer aquilo que precisa. Então a gente precisa de crescer, a gente precisa entender. E mesmo que para isso a gente precisa cortar e identificar essa pessoa como uma ratazana, né? Como algo assim peçonhento, que a gente precisa se manter afastado, tá? Então, canceriano, alguém retorna para você até o final do mês para te fazer um pedido de desculpas, para esclarecer algum tipo de situação e fazer com que você realmente entenda as coisas como precisam ser entendidas, tá? E, diante dessa oportunidade, evolua. Confie no processo. Só alcança o propósito quem realmente confia no processo, tá? E seguindo em frente que a gente vai conseguir. Essa energia é sua, não a ignore. Pertence a você e às pessoas que estão ao seu lado, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Nós temos um encontro marcado toda sexta-feira, às 18h30. Eu aguardo você, tá? Aproveite para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu joinha no vídeo. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchar.